que faz você único? Seu estilo ou o seu espaço? Apresentamos o Estúdio Central, localizado no endereço mais estratégico de Florianópolis. São estúdios altamente funcionais e apartamentos com 2 suítes para você personalizar cada detalhe. Estúdio Central. Faça da inovação a sua rotina. Um empreendimento Querich Imóveis. Viva momentos únicos. Oi, Janine, no Camarote 36 dessa noite, a primeira edição do Mostra Casa e Companhia aqui no Primavera Garden Center. Portanto, continue ligados e confiram toda essa movimentação daqui a pouquinho aqui no TV Com Tudo Mais. É com vocês aí no estúdio. A primeira edição do Casa e Companhia aqui no Primavera Garden Center você confere agora no Camarote 36. Casa e Companhia, mais um espaço, agora diferenciado, um escritório. Estou ao lado do Sandro Klemer. Tudo bom, Sandro? Tudo bom? Qual foi a tua viagem, a tua concepção para a realização desse trabalho? Eu pensei assim, me foi pedido que fosse um escritório corporativo e eu pensei em, levando em consideração o tema da mostra, que é a casa e a casa das casas, ou seja, a casa e a cidade, em fazer um espaço que fosse meio um híbrido de espaço empresarial e que remetesse às características de uma casa convencional. A gente vê até quadros apoiados no chão, tem um desconstruir aí, né? Muito bacana, né? É sim, porque eu acredito que qualquer espaço, seja ele corporativo ou residencial, tem que ter a cara de quem o utiliza, a cara do proprietário, tem que ter alma, enfim. Então, eu acho que essa ideia de impessoalidade tão atribuída a espaços empresariais deve ser abandonada, porque as pessoas que estão trabalhando num lugar, elas devem se identificar com aquele espaço e devem se reconhecer e se sentirem representadas por ele. E aqui tem um diferencial também do carpê, né? Que é um tom bem carmim, bem vermelho, né? Bem diferente, né? Aqui a escolha dessa cor foi assim, eu queria usar um revestimento típico de escritório, que é o carpete, mas queria atribuir a ele uma característica inusitada, algo ousado. Então o vermelho surgiu como uma fonte de cor que também aquece o lugar e no fim acaba sendo o único ponto de cor, enorme ponto de cor do espaço. O resto tudo é neutro, branco, preto, cinza e madeiras. E também a iluminação é um diferencial, né, Sandro? Eu procurei aqui com a luz usar só equipamentos sobrepostos, considerando o teto como se fosse uma laje de concreto. Então toda a iluminação é sobreposta, não tem nada embutido. E a ideia de usar trilhos é porque eles são super versáteis, podem ser deslocados, os spots podem ser deslocados ao longo do trilho e direcionados para os pontos que a gente quer iluminar. Então é muito fácil criar luz e sombra com esses equipamentos. E eles têm uma estética meio industrial, assim. As estruturas desses materiais, desses itens, são expostas, então... Fabril, né? Exatamente. Isso me interessava, essa estética industrial. E o que representa para um designer de interior estar participando da primeira Casa e Companhia? Para mim, representa uma oportunidade de estabelecer uma assinatura, digamos assim. Esse escritório é muito do que eu acredito no trabalho que eu desenvolvo, e de jogar assim para um público muito grande, ao qual provavelmente eu não teria acesso de outra forma, essas ideias e o meu estilo, assim, o meu estilo de atuação. Acho que muitas pessoas
vem aqui, tem a oportunidade de ver o trabalho de vários profissionais e também de se identificar com alguns deles. Então é uma oportunidade muito legal e também de desenvolver um projeto totalmente autoral, porque não existe aqui um perfil de cliente, a não ser o que eu imaginei, talvez a pessoa que usasse esse espaço, mas eu não precisei negociar com uma pessoa, um cliente. Então a liberdade é muito maior. Né? E também a possibilidade de ousar, como no piso vermelho e em outros itens, aqui, outros elementos do projeto, de fazer alguma coisa que desperte a identificação dos visitantes, mas que também proponha para eles alguma coisa de inovadora. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e sucesso para o escritório sempre. Muito obrigado. Vestir com estilo é a proposta do escritório de Aline Nardi nessa primeira Mostra e Companhia da Casa em Companhia, né? Como é que o escritório está participando da primeira vez desse evento? Na verdade, como Mostra e Companhia, realmente é a primeira vez, porque agora é a primeira edição da Mostra Casa e Companhia, mas a gente já vem participando de outras mostras anteriores a essa, né, que era a antiga Mostra Casa Nova, há bastante tempo. E é sempre uma situação nova, é um ambiente novo, é um desafio novo, lançar novos conceitos, é sempre gostoso de participar. E especificamente, como é que conceitua o teu espaço? Olha, o nosso espaço é um espaço totalmente voltado para o público feminino. O nosso espaço foi pensado não num ambiente de um closet, mas sim um espaço para a mulher se vestir, para se produzir, para se arrumar, para ir para um evento, para ir para algum evento especial, uma balada, uma festa. É um espaço bem direcionado para o público feminino. Uma banheira super diferenciada, com um design reto, muito arrojado, né? Isso, é um desenho nosso, né? A banheira foi feita em pedra, justamente porque a gente tem uma patrocinadora do ambiente, que é a Terrazzo, que também trabalha com pedras. Então a gente fez a banheira e fez um espaço para a mulher se maquiar, um espaço para ela colocar o vestido que ela vai vestir naquela noite. Então é idealizando um momento para a mulher se produzir. Por isso a iluminação é super correta, né? É super precisa, né, Aline? Tem que ter uma iluminação diferenciada, justamente para essas situações, né? A maquiagem, o cabelo, a produção, o se arrumar, o vestir, o se olhar no espelho. Então tem que ter iluminações diferenciadas para cada uma dessas funções que vão ser realizadas dentro do ambiente. E apesar de ser um ambiente feminino, ele tem um toque super reto, super moderno, né? Não segue aquele chavão da coisa arredondada feminina, né? Ele tem uma linha bem moderna. Tem uma linha moderna, buscando um pouquinho das coisas femininas, o cristal, algumas coisas mais femininas, mas a linha de desenho nossa, da Nardi Ventura, é uma linha um pouco mais reta mesmo, não tem... E ali tem toda a concepção do marido contigo, como é que é feita essa troca? É uma concepção, às vezes, assim, do marido primeiro, e depois eu entro depois, ou eu primeiro, ou ele depois. Às vezes não nasce junto. E a gente também tem um outro arquiteto, que é o Anderson, que trabalhou com a gente no espaço. Então, é uma concepção em três, assim. Então, um puxa um pouquinho, depois o outro contribui, e assim vai indo para o trabalho se frutificar melhor, né? E, Aline, como é que tu vê esses eventos, essas mostras para o escritório? Como é que é isso para vocês em termos de retorno, em termos de mostrar o trabalho do escritório? Olha, é sempre um desafio, né? Cada mostra é um desafio. A gente acaba, dependendo do tipo de trabalho, tem um direcionamento para um tipo de público, mas é sempre gostoso de participar e o retorno é sempre bom também para o escritório. A gente sempre costuma falar, quem não é visto não é lembrado, então, de certa forma, a gente, nas épocas de mostra, a gente tem uma visualização maior, né, em termos de mídia, tudo, então é sempre gostoso de participar, até por causa dessa visualização. Parabéns pelo trabalho, tá lindo, sucesso para esse trabalho do escritório sempre. Muito obrigada, obrigada. Uma sala de jantar em estar com a assinatura do Alcides Tais e da Rosane Girardi. Tudo bom? Tudo
tudo espaço ótimo. diferenciado, né? Que tem a Sierra e a MSB, móveis planejados, sob medida. com uma assinatura super sofisticada e ao mesmo tempo com um deslocamento maravilhoso. Como é que foi esse briefing para executar esse trabalho, Rosane? Primeiro que é um espaço muito generoso, né? Nós temos 125 metros quadrados e isso é uma coisa bastante importante quando a gente trabalha com mostra. Por quê? Porque quando a gente lança o layout, a gente também tem que pensar na circulação dos visitantes. Então a gente tem um espaço generoso, né? Em que a gente consegue desenvolver um estar bem grande e um jantar também bem grande. Não sei se tu observasse, nós temos 14 lugares sentados à mesa. Numa composição de 2 mesas unidas por um balcãozinho, né, que seria um aparador central. E o vão central que divide entre aspas esse espaço, é um espaço que tem uma lareira e que tem também um grande vidro que absorve uma tela em que a gente tem projeção dupla para os 2 lados. Qual é o bacana dessa história, né? Que o vidro, ele não é um elemento que proporciona divisão entre os espaços, né? Até pela transparência dele, né? E ao mesmo tempo, tudo isso organizou a visitação e organizou o layout do estar e do jantar. E muito delicadeza também dos objetos, né? Temos aqui a roca representada com os muranos. Fala um pouquinho dos objetos. Então, os objetos dão todo esse ar de requinte a esse espaço, né? Todo o mobiliário também, que foi muito escolhido, assim, muito bem pensado. A gente queria um tema, uma cor que seria o verde, no caso, né? Então, a gente buscou peças tanto na roca quanto em antiquário, né? No toque antigo, em que a gente pincelou com cristais, com muranos, e aí deu todo esse ar bem sofisticado para o espaço. E a iluminação? Vamos falar um pouquinho sobre ela? A iluminação tem a iluminação embutida, né, no espaço do gesso e na madeira, então uma iluminação também diferenciada, né, em que o foco de luz é um pouquinho mais recuado, isso dá uma iluminação mais gostosa, mais intimista. E os pendentes, que são uma vedete no espaço, né, que são pendentes com esse ar, essa leitura clássica, que misturam cristal de rocha e cristal normal, e em que a gente tem esse mix, essa variação de cor, assim, bem importante. O que representa para o escritório estar participando dessa primeira mostra Casa e Companhia? A gente já participa da mostra há muitos anos, né? De todas as edições, somente uma nós não fizemos. E é sempre um momento muito importante, porque é um momento de grande visibilidade, é um momento em que a gente pode exercitar uma coisa com um pouquinho mais de leveza, né? Porque a gente, na verdade, não tem o cliente, a gente idealiza um cliente. É lógico que a gente tem algumas restrições, às vezes até porque a gente idealiza uma coisa e às vezes não consegue, não há tempo hábil, enfim. Mas é um trabalho em que tem muito dessa nossa expressão um pouco mais livre, né? Sem o briefing propriamente do cliente. E essa parceria de vocês, tu e o Alcides, já vem há bastante tempo, né? Nossa, tem a idade da minha filha mais velha, quase 21 anos, é verdade. É uma parceria de longa data em que a gente tem realmente uma sintonia muito grande, né? Nós trabalhamos a 4 mãos, lançamos os projetos juntos e, claro, depois cada um segue tocando obras, enfim, e atendendo mais de perto cada cliente, mas é um trabalho a 4 mãos no escritório há muitos anos. E com um resultado maravilhoso, parabéns, o projeto está lindo e sucesso sempre para os projetos. Muito obrigada. Curtir a matéria lembrando sempre que o Camarote 36 veicula todas as sextas, com reprise aos sábados, no TV Com Tudo Mais, aqui na TV Com. Até semana que vem.